E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, amante da língua portuguesa e para você que está se preparando aqui, junto comigo para a sua próxima prova de português. Aqui é a Caco Pena, novamente com você, abordando questões envolvendo a vírgula e o sentido das sentenças. Vamos lá, vamos ver essa questão da Carlos Chagas, dá uma olhada, pausa o vídeo e volta aqui depois. E aí, já fez? Então vamos lá, cara, perceba que é muito comum então, e claro, é o que vai importar pra gente, as questões envolvendo como a vírgula influencia na sintaxe e essa influência sintática interfere no sentido. Tudo começa e termina no texto, começa e termina no sentido, isso é muito importante. Bom, vamos ver esse primeiro item então. Essa circunstância vem incorporar-se às que já haviam tomado forma no século XX como hábitos contrários ao silêncio, especialmente nas grandes cidades, governadas pelo tráfego de veículos e por numerosas variedades de contaminação acústica. Bom, a pergunta que ele me fez foi se a gente poderia tirar essa vírgula e se isso acarretaria sentido explicativo ao segmento subsequente. Cara, eu quero ir, como sempre, além da mera classificação explicativa ou restritivo. Quero que você perceba e entenda o que significa ter essa vírgula aí depois de grandes cidades, como que ela influencia no sentido, porque poderia não ser uma questão de pontuação. Poderia ser uma questão de pronome relativo, poderia ser uma questão de oração adjetiva, se tivesse um que ali, vamos falar disso. Poderia ser uma questão de adjunto adnominal e predicativo, poderia ser uma mera questão de análise textual. Tudo isso poderia aparecer nessa mesma sentença, com esse mesmo ponto, tirando a vírgula, influenciando em toda a estrutura. Então vamos ver o que significa essa vírgula. Quando ele me diz, especialmente nas grandes cidades, vírgula, governadas pelo tráfego de veículos, o que a gente tem? Esse governadas pelo tráfego de veículos não entra, vamos dizer assim, na composição do referente. Cara, isso é muito importante quando a gente fala em adjetivos. Você entender que eu tenho o substantivo e o adjetivo. Esse adjetivo muitas vezes entra na composição do referente, outras vezes não. Por isso que a vírgula vai separá-lo do núcleo. O que é isso? Cara, imagina só, falo para você, grandes cidades. O referente são grandes cidades. Então tem aí várias grandes cidades. Essas são as grandes cidades. Está pronto meu referente. Eu vou dar uma informação a respeito dessas grandes cidades. Eu vou te dizer que essas grandes cidades são governadas pelo tráfego de veículos. Ok? Então perceba que a informação governadas pelo tráfego de veículos não entra na construção do referente grandes cidades. Está ali o referente, vou dar uma informação. Por isso que, quando eu for te falar essa informação, eu vou colocar com vírgulas para mostrar que ela não está intrínseca, não está compondo o referente. É uma informação atribuída. Então, essas são as grandes cidades, vírgula, governadas pelo tráfego de veículos. Então, eu percebo que essa informação é atribuída a todo o grupo. Se eu colocasse um que, a gente teria uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Só isso. Essas são as grandes cidades, vírgula, que são governadas pelo tráfego de veículos. Por que essa vírgula faz eu abarcar então todo o grupo e faz eu chamar de explicativo? É mais do que isso, é uma consequência. Eu chamo de explicativo porque ele dá uma informação atribuída a todo o grupo. É diferente do que se não tivesse a vírgula. Imagine que meu referente não fosse grandes cidades, fosse... Eu quero falar somente sobre as grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos. Então essas são... Qual é o meu referente? Grandes cidades? Não, grandes cidades seria tudo. Grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos são essas. As outras grandes cidades não são governadas pelo tráfego de veículos. Então agora, para eu entender e para eu montar o referente, eu preciso do grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos. Então essa informação do governadas está intrínseca ao núcleo, entrando na composição do referente. Por isso que a gente chama de restritivo, porque ele vai restringir o sentido do núcleo cidades. Grandes cidades, o referente ainda não está pronto. Vamos restringir quais grandes cidades, de quais grandes cidades você está falando? Daquelas governadas pelo tráfego de veículos. Só essas. Tanto é que se eu fosse fazer isso em uma oração subordinada,
Eu teria, essas são as grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos. No caso, ainda sem a oração. Com a oração, essas são as grandes cidades que são governadas pelo tráfego de veículos. Eu colocar sem a vírgula, essas são as grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos. São essas, só as que são governadas pelo tráfego de veículos. Eu tenho esse valor de limitar, de restringir, de compor o referente. Então, cara, colocar a vírgula, tirar a vírgula, vai acarretar, neste caso, uma diferença semântica? Sim, mas eu quero que você tenha isso bem claro. É muito mais anos-luz além de eu falar assim para você, olha, se tiver vírgula, chama de explicativo. Se não tiver vírgula, chama de restritivo. Porque você faz o que com isso? O que? Na prática. Nada, beleza? Então assim, poderia, como eu te falei, muitas vezes isso acontece em uma questão de análise de texto, em uma questão que não é exatamente de pontuação e tal. Ele faz uma pergunta e a resposta da análise do texto está no fato de ter aquela vírgula ou não. Então fiquem muito atentos a isso. Nesse texto, por exemplo, quando ele fala que isso aconteceu, tinha lá a circunstância da qual ele vinha falando no texto, especialmente nas grandes cidades, vírgula, governadas pelo tráfego de veículos e por numerosas variedades de contaminação acústica. Então eu sei que isso acontece em todas as grandes cidades. Caso eu não tivesse essa vírgula, eu mudaria completamente o sentido do texto. Essa circunstância, da qual eu venho falando no texto, acontece só nas grandes cidades governadas pelo tráfego de veículos. E não em todas as grandes cidades, sendo todas governadas. Percebe? Eu mudaria completamente o referente do que ele está me falando nesse substantivo e, consequentemente, toda a informação do texto. Por causa de uma vírgula, e o cara limita isso a chama disso, chama daquilo. Percebeu? Então, ok, cara, a questão que ele me fez, ele perguntou se a supressão da vírgula acarretaria sentido explicativo. Não, aí a supressão da vírgula acarretaria justamente o sentido restritivo. Com a vírgula, eu tenho sentido explicativo. Beleza? Vamos ver a próxima. Colocou lá o segundo trecho. Ele perguntou, feitas as devidas alterações na frase, o ponto final em para nos distanciarmos do ruído, e este é um valor, pode ser substituído por vírgula. Sim, feitas as devidas alterações. Cara, quando ele fala feitas as devidas alterações, não é para pirar. Às vezes o cara pira. Então eu posso colocar uma vírgula aí, coloco um jaque, coloco uma... Não. É o mínimo. No caso, a alteração a qual ele se refere aí é de deixar o E minúsculo. Né? Ele poderia ser até um pouco mais explícito. O SESC, por exemplo, seria mais explícito, deixando o E em letra minúscula, está fazendo as alterações em maiúsculas e minúsculas, seria mais explícito. Mas tudo bem, são alterações mínimas necessárias, ok? Para o cara falar assim, mas se colocar uma vírgula vai ficar com letra maiúscula. Não. Fechou? Mas eu posso sim colocar vírgula porque, lembra, antes de sujeitos, vírgula com sujeitos diferentes, eu coloco vírgula antes do E. Orações com sujeitos diferentes. Então o que acontece? Na primeira sentença, para nos distanciarmos do ruído, sujeito oculto nós, para nós nos distanciarmos. E este é um valor tal. Sujeito do verbo ser, este. Então eu tenho sujeito nós, vírgula, e este. Depois do E, a oração coordenada iniciada pelo E tem um sujeito diferente dessa. Cara, com sujeitos diferentes, vírgula obrigatória antes do E. Beleza? Então não só eu posso colocar uma vírgula, como se ele só falasse tira a vírgula daí estaria errado. Vírgula obrigatória antes do E, com sujeitos diferentes. Beleza? E no final ele colocou lá, dirige-se a compreender o que não se pode dizer, o que transcende a linguagem. A supressão da vírgula, embora ocasione alteração de sentido, não prejudica a correção gramatical. Cara, tem um ponto bem interessante aí, que é esse O. Esse O do o que transcende, lembra que esse O é um pronome demonstrativo. Já falei dele aqui em outros vídeos também, mas é um demonstrativo. Aquilo que transcende. Esse O, cara, muda completamente, como demonstrativo, muda completamente o sentido da nossa sentença. Compara essas duas sentenças aqui, ó. Jurema ouviu o que eu estava falando. Jurema ouviu o que eu estava falando. Então percebe, na primeira ela ouviu o que eu estava falando. Estava lá falando, ela só ouviu, mas talvez não tenha prestado atenção no que exatamente. Naquilo que eu estava falando. Agora, Jurema ouviu aquilo que eu estava falando. Tanto a sentença de baixo já tem o seu sentido completo por causa do demonstrativo, que olha o que acontece. Eu poderia, por exemplo, na primeira sentença, colocar o que eu estava falando. Jurema ouviu que eu estava falando que jamais faria uma coisa como aquela.
Pronto, eu estava falando que jamais faria uma coisa como aquela e a Jurema ouviu eu falando que jamais faria uma coisa como aquela. Você vê que na primeira sentença, então, no que eu estava falando, eu ainda não tenho exatamente o complemento, o que estava sendo falado. Na segunda, o demonstrativo já cumpre esse papel. Tanto é que eu não poderia fazer. Jurema ouviu o que eu estava falando que jamais faria uma coisa como aquela. Ouviu o que eu estava falando que jamais... Aí já não rola. Percebeu? Porque eu já tenho o objeto, eu já tenho o complemento da oração. Então esse demonstrativo, cara, muda tudo. O sentido das duas primeiras sentenças são completamente diferentes. Não completamente, mas são diferentes. Eu preciso me atentar a isso na hora de ler um texto e na hora de fazer uma análise sintática que vai acarretar, claro, na minha análise semântica. Caco, o que tem a ver isso com a questão? Tem a ver que é justamente esse problema demonstrativo que faz com que eu não possa tirar a vírgula. Não é que muda o sentido. Fica incorreto gramaticalmente. A sentença fica com dois complementos, certo? Então ele coloca, a sabedoria dirige-se a compreender o que... Vamos começar pela de baixo. A sabedoria dirige-se a compreender que não se pode dizer o que transcende a linguagem. Se eu não tivesse o que, daria. Ela dirige-se a compreender isso. O que ela vai compreender? Não se pode dizer o que transcende a linguagem. Ninguém sabe, não dá para dizer o que transcende a linguagem. Seria isso, mudaria o sentido, mas daria. Agora, como eu tenho o pronome demonstrativo, ela dirige-se a compreender o que não se pode dizer, o que transcende a linguagem. Eu não posso simplesmente tirar essa vírgula, porque eu teria duas vezes o mesmo complemento, já que os dois são a mesma coisa. A compreender aquilo que não se pode dizer, a compreender aquilo que transcende a linguagem. Os dois são a mesma coisa no sentido de ter a mesma função sintática. Eu tenho dois complementos para o verbo compreender. Compreender aquilo que não se pode dizer, compreender aquilo que transcende a linguagem. Os dois são ligados ao verbo, eles não estão ligados entre si. Então a vírgula mostra essa separação. Mais uma vez, no texto de baixo, na última sentença aqui, se eu tirasse a vírgula sem o, compreender que não se pode dizer o que transcende a linguagem, aí daria. Cuidado, porque, cara, parecido não é igual. Às vezes a gente monta uma sentença que fica parecida, na nossa cabeça a gente constrói aquela ideia, mas não é aquilo que está exatamente escrito. Tá? Então presta muita atenção em como a sentença está escrita, o que aconteceu ali. E aí você entende o sentido a partir do texto. Começa no texto e termina no texto. Lembra sempre disso, beleza? Bom, então é isso, espero ter deixado claro. Só a 2 correta, então a alternativa A. E aproveitando para já explorar bem essa questão da semântica das sentenças, como que a vírgula pode ser usada, como interfere, já falando de demonstrativos, vírgula antes do E, enfim, uma questão bem bacana da Carlos Chagas que permite a gente falar muitas informações aqui para você. E meus contatos eu usei para você. Olha o e-mail novo, cacupena@provadeportugues.com.br. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui para mim. E claro, me encontrar aqui no próximo vídeo. Valeu!